Bom, na nossa estrada até aqui nós já vimos então como fazer a instalação do Horse, como configurar o Horse para o nosso projeto, instalação do Postman, que é um cliente de requisições HTTP que vai facilitar os nossos testes no back-end. E agora finalmente chegou, né, uma das partes mais esperadas, que é mexer, trabalhar com a camada de dados da aplicação. Fazer um CRUD, né, conexão com o banco de dados, consultas, cadastros, alterações e exclusões no banco, tá? Mas antes da gente prosseguir, a gente precisa entender um pouco melhor a ferramenta, né? Aqui no Delphi nós temos o Data Explorer, que é uma ferramenta exclusiva para poder manipular as bases de dados e portar essas bases de dados para a nossa aplicação. Tá? É uma ferramenta bem útil, apesar de ser simples. Aqui ele começa listando para a gente as duas possibilidades, né? FileDAC ou DB Express. Nós vamos trabalhar com FileDAC, que é uma biblioteca mais nova e mais completa. Aqui ele está mostrando os bancos de dados, os servidores de bancos de dados que são suportados pelo nosso FireDAC. Tá? Essa lista está curtinha porque eu estou trabalhando aqui na versão Community. Né? Se eu estiver trabalhando na versão Architect ou Professional, essa lista acaba sendo bem maior. Tá certo? Mas o que interessa para a gente, que é o MySQL, né, ou MariaDB, está aqui. Né? Dá para a gente trabalhar normalmente. Eu vou clicar com o botão direito e escolher a opção de adicionar uma nova conexão. Ele começa perguntando o nome que nós vamos dar para essa conexão. Eu vou chamar de MechaDev, tá? Por enquanto, MechaDev. Mas esse nome vai ser mudado nos próximos vídeos. Eu quero chamar ele de MechaDev para mostrar umas diferenças nos próximos vídeos aí, tá? Vamos deixar assim por enquanto. Ele abre a caixa de diálogo do nosso FireDAC Connection, já definiu o driver ID para a gente como MySQL. A gente precisa fornecer qual é a base de dados que a gente deseja acessar no banco. Para pegar a base de dados, é aquela base de dados que a gente criou lá no MySQL Workbench, né? Se não se lembra, acessa o banco de dados e dá um show databases. No nosso caso, a gente criou a base de dados com o nome de Mecha. Então, é esse o nome que tem que vir aqui em database. Username, esse username seria o usuário do servidor do banco de dados. A gente está trabalhando com o usuário root no MariaDB, mas se fosse um ambiente de produção, né, onde a gente está instalando o nosso back-end no servidor do nosso cliente, né, com certeza a gente não estaria usando o root, mas sim algum outro usuário que a gente criou no servidor. Tá? A instalação do AMP Server, para quem se lembra, para quem assistiu o vídeo, ela foi feita sem senha para o servidor do banco de dados. Então o password fica vazio mesmo, né? E o endereço de IP do servidor, tá? Se eu estivesse usando a versão Architect ou Professional do Delphi, eu poderia acessar servidores de bancos de dados que estão em outras máquinas ou na nuvem, né, que estão aí em outros endereços de IP. Mas como eu estou usando a versão Community, né, a gente só vai ter acesso a servidores de bancos de dados locais, tá? Então tem que ser 127.0.0.1. O servidor tem que estar na nossa mesma máquina, né? O número da porta, para quem se lembra da instalação do AMP, 3306 é a porta onde está o nosso servidor MySQL. O nosso servidor MariaDB está na porta 3307, tá certo? Isso já seria o suficiente para a nossa conexão funcionar, tá? Se eu der um teste aqui, ele vai dar um erro. Ó. Ele está dizendo para mim que ele não conseguiu encontrar, né, o arquivo DLL para se conectar ao banco de dados. E aqui ele sugere alguns nomes, né, desses arquivos que a gente deve especificar.
Tudo bem, tranquilo. Eu vou dar um ok aqui para salvar as alterações que eu fiz e aí a gente vai resolver esse problema das DLLs, tá? E já é importante porque isso tem a ver com o deploy da nossa aplicação, que é a distribuição da aplicação para o nosso cliente depois que ela está pronta, né? A gente já vai preparar esse ambiente, tá certo? O que que eu vou fazer? Na pasta do projeto, eu vou criar aqui uma pasta chamada DLLs, tá? Essas DLLs de conexão com o banco costumam vir com o próprio servidor do banco de dados. Então, se eu for lá onde eu instalei o AMP, eu tenho aqui uma pasta bin, onde vai estar os programas, os executáveis que ele instala, né? O PHP, o Apache, o MySQL, o MariaDB. O que interessa para mim nesse momento é o MariaDB. Então aqui eu já estou dentro da instalação do MariaDB, tá? Ele tem aqui a pasta lib, né, que vai ser as bibliotecas usadas para a gente poder fazer acesso ao nosso servidor. O que interessa para a gente é esse cara aqui, ó, libmariadb.dll. Eu vou copiar ele e vou colar para minha pasta DLLs que eu acabei de criar, tá? Aí cai naquilo que eu queria já deixar preparado vocês, né, que eu falei nos vídeos anteriores quando eu ensinei a instalação do AMP, né? Eu falei para vocês, olha, vocês podem instalar tanto o AMP 32 bits quanto 64 bits. Eu vou instalar os 64 bits porque eu quero demonstrar uma coisa, eu quero provar um ponto, né? O momento chegou, tá? O que que acontece? Eu instalei o MariaDB, o AMP, né, e junto com ele o MariaDB, na versão 64 bits. Então essa DLL que eu acabei de copiar, ela é 64 bits, tá? Só que o nosso Delphi, ela não trabalha, o Delphi ele não foi construído em 64 bits, ele trabalha em 32 bits, tá certo? Então, se eu usar essa DLL para conexão, ele vai dar um erro para mim, né? Como é que eu configuro para ele achar essa DLL antes de a gente prosseguir, né? Tem uma pastinha C2 pontos, usuários, público, documentos públicos, embarcadeiro, estúdio, FireDAC, é aqui que fica os arquivos INI de configuração do FireDAC do nosso Delphi, tá? Eu já vou até fazer uma cópia desses dois arquivos aqui para a pasta do projeto mesmo, porque a gente vai usar eles nos próximos vídeos. Mas o que interessa para a gente é alterar eles aqui também, porque o Delphi ele vai ler as configurações do FireDAC desses arquivos que estão nessa pasta gigante que eu acabei de acessar, tá? Então a conexão que eu acabei de criar, chamado mecadev, vai estar disponível aqui para mim. Olha lá, ó. Então, todas as conexões que eu crio lá no Data Explorer, né, os dados dessas conexões, aquilo que eu configurei com parâmetros das conexões, fica salvo no FD Connection Devs, tá? E aqui no FD Drivers INI, né, fica as informações de onde que o Delphi deve procurar as DLLs, tá certo? Então aqui eu vou falar para o Delphi que ele tem que procurar as DLLs lá naquela pasta que eu acabei de criar, chamada DLL, dentro da pasta do projeto. Então eu vou fazer aqui, ó, uma seção que eu vou chamar de MySQL, porque é o driver do MySQL. E aí eu vou falar vendor lib, que seria a biblioteca do vendedor, do fabricante, né, é igual, e o caminho
da pasta para chegar até o arquivo DLL que eu acabei de copiar da pasta do servidor, tá certo? Salva e testa novamente a conexão. Olha o que ele vai falar para você. Ele está dizendo para a gente aqui, ó, que o arquivo precisa ser 32 bits, né? E a biblioteca que eu copiei é uma biblioteca de um servidor 64 bits. Então não vai servir para o nosso Delphi que trabalha com 32 bits. Ele faz programas 64 bits, mas aqui ele está trabalhando com 32, tá? Então a gente precisa ter uma biblioteca do MariaDB 32 bits. É aí que as coisas começam a ficar complicadas, né? Porque eu instalei o MariaDB em 64, não veio biblioteca de 32, né? Eu teria que instalar um servidor MariaDB de 32 para pegar a biblioteca 32, instalar um MariaDB 64 para pegar a biblioteca 64, e aí enquanto eu estou em modo de desenvolvimento usando o Delphi, ele vai usar o driver 32 bits do MariaDB, e quando eu estiver em modo de teste, em runtime, né, em modo de execução, em tempo de execução ali do meu aplicativo, se o meu aplicativo for 64 bits, ele vai usar a biblioteca 64 bits. Se ele for 32, ele vai usar 32, tá? Aqui na versão Community, tanto o Delphi quanto os aplicativos que a gente faz para Windows só rodam em 32. Mas eu quis demonstrar isso porque quando vocês forem trabalhar com a Professional ou com a versão Enterprise e for fazer um aplicativo Windows para 64 bits, esse erro vai acontecer. E é importante vocês saberem resolver esse problema, tá certo? Então, por isso que eu fiz questão de instalar o AMP 64 bits, para poder gerar essa dor de cabeça agora e a gente entender o que é isso, tá?